Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, estamos aqui novamente para mais um Registro OB, a série onde a gente registra as nossas operações no mercado financeiro de opções binárias. E esse é o registro de número 53, onde vocês vão poder estar acompanhando as operações que eu realizei no dia 19/1 de 2026, que foi segunda-feira, e também as operações e o resultado do dia de hoje, dia 20/1 de 2026. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o tema do vídeo de hoje. E bom, senhores, para quem acompanhou o último registro, onde eu basicamente expliquei como que eu lidei com a minha pior semana até o momento, eu nunca tinha pegado uma semana tão ruim como a semana passada. Eu registrei tudo, passei um conhecimento de como você pode lidar com um cenário como esse, um cenário totalmente desfavorável, qual que é o psicológico, qual que é o tipo de pensamento que você tem que ter para enfrentar um cenário como esse. Passei algumas dicas. Então, para quem não viu, o último vídeo está passando aí na tela e no card fixado aí em cima, beleza? E depois de uma semana muito difícil, a semana começou bem. Essa semana começou muito bem. Dias positivos. E é justamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Esse vai ser o tema. Como você pode, após uma sequência ruim, engatar ali uma sequência, uma mini sequência, né? Porque só foram 2 dias ainda. Mas eu quero falar sobre esse respiro que acontece após uma semana ruim, quando as coisas começam a se alinhar novamente. E você começa a entrar em uma sequência boa. Porque é um erro muito comum que você acaba se empolgando, achando que você engatou ali a segunda marcha e que é só bola para frente agora. Então precisa ter muito cuidado para não acabar escorregando no meio desse percurso, beleza? Então é sobre esse tipo de comportamento que eu quero abordar no vídeo de hoje. Porque depois de uma sequência ruim, qualquer dia positivo vai trazer um certo tipo de alívio para você. Você vai conseguir respirar, a tensão vai diminuir e a cabeça vai dar uma relaxada. E isso parece bom, porque no vídeo passado eu utilizei a questão, a metáfora da tempestade. Então imagina que choveu muito, a tempestade já passou, mas o chão ainda está molhado. Então o perigo está escondido, está camuflado, porque você nem se dá conta. Você ficou tão preocupado com a tempestade que quando ela começa a ir embora de fato, fica só aqueles respingos de chuva, você acha que já está liberado para poder correr. E aí que vem o grande perigo, porque se você sai andando com cuidado, beleza, tudo bem. Agora, se você se empolga e acha que já pode correr, o tombo ele vai vir. Dias positivos não significam que o perigo acabou, significa apenas que a tempestade deu uma pausa. Porém, ela pode voltar a qualquer momento. Se você começar a correr, você pode primeiro cair, segundo, você pode aumentar a sua mão ali, achar que você deve aproveitar esse tempo limpo para arriscar mais, entendeu? Então, esse é um grande perigo que eu queria alertar vocês, beleza? Porque é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Eu não vou ter pressa para recuperar de forma rápida o prejuízo da semana passada. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo passado, que o meu foco não vai ser essa recuperação rápida, enfim, porque isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Se você quiser entender um pouquinho mais por que disso, é só assistir o vídeo passado, porque lá eu expliquei detalhadamente como que essa questão de querer recuperar, na verdade, se transforma em uma pressão e faz com que você comece a semana com o pensamento errado, de recuperar rápido, enfim. Abordei detalhadamente esse tópico no vídeo passado. Para quem quiser ver, o registro OB já passou aí na tela, vai estar passando de novo, talvez, ou não, enfim. Mas o grande ponto, pessoal, é o seguinte: você não pode confundir o alívio com a permissão, porque após a chuva passar, vem o alívio. E aí você pode confundir achando que está permitido correr. Mas a grande lição que a gente pode tirar disso tudo é para você não se empolgar demais logo após um período ruim, né, quando você engata ali uma sequência boa, para você não escorregar. Meu grande alerta é esse: tomem cuidado para não se empolgar, não querer correr e acabar escorregando, beleza? Porque o chão ainda está molhado. Esse é o grande detalhe. E tem um filme também, um filme que mostra muito bem, na verdade, exatamente essa questão, que é o Whiplash, que é o filme do baterista. Para quem assistiu aí vai se lembrar, vai saber do que eu tô falando, porque o personagem ele começa a ter algumas apresentações boas, ele começa a receber alguns elogios e ele acha que, pô, que tá tudo certo, que as coisas vão dar certo. E toda vez que ele acha que entrou numa fase boa, ele força além do limite. Esse é o grande ponto do filme.
Ele confunde um pouco de progresso que ele teve com o sinal verde para avançar. Ele acha que porque funcionou algumas vezes, que o corpo e a mente vão estar preparados para aguentar qualquer coisa, só porque funcionou alguma vez, só porque ele estava indo bem. Ele acha que ele está preparado, que ele pode sim forçar ir além do que é permitido. E é sempre depois desses momentos bons que isso acontece. Então, perceba, sempre depois de momentos bons, quando acontece essa empolgação, então tome muito cuidado para sua mente não acabar te sabotando e fazer pensar que você pode ir além, além do seu limite. Acho que essa é a grande mensagem desse filme. E perceba também que existe um pequeno padrão. Observe que é sempre depois desses momentos bons que vem os piores tombos, beleza? E no trade acontece exatamente a mesma coisa. 2 dias positivos que eu tive não são uma confirmação, não são respostas do mercado. Então não tem uma autorização para eu mudar absolutamente nada. Eu simplesmente tenho que continuar fazendo exatamente a mesma coisa, beleza? O plano continua o mesmo, o risco continua o mesmo e a execução vai continuar e permanecer a mesma, beleza? Mas é basicamente isso, pessoal, porque o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, porque eu quero simplesmente enfatizar essa ideia de que os 2 dias positivos que eu peguei, eles não pedem uma comemoração. Na verdade, muito pelo contrário, esses 2 dias positivos pedem atenção redobrada. Eles pedem que eu simplesmente olhe para baixo, veja aonde está o meu pé e perceba que ele tem que estar no chão. Eu não posso me deixar levar, entendeu? Então perceba que na verdade é um momento de cautela, é um momento de andar mais devagar, não mais rápido, de olhar 2 vezes, de respeitar ainda mais o plano, porque o chão ainda está molhado. E se a semana continuar positiva, ótimo, excelente. Se não continuar, faz parte. O meu trabalho não é correr quando alivia, quando a chuva começa a ir embora, é não cair quando parece seguro demais, porque às vezes um cenário como esse pode te enganar e te sabotar, entendeu? E é por isso que você precisa entender os comportamentos que são essenciais para você se tornar um trader consistente e lucrativo. É por isso que eu gravo os vídeos aqui do canal e eu faço questão de mostrar os meus pensamentos por trás das operações, porque é muito importante, muito mais importante, aliás, você entender como o mercado realmente funciona, entender a psicologia, o pensamento ideal, o comportamento que você precisa ter para se tornar um trader consistente e lucrativo. Beleza? Por isso que eu tô aqui, para tentar te ajudar de alguma forma, passar um conhecimento, uma visão de mercado diferente do que você está acostumado a ver por aí, beleza? Mas é basicamente isso, tá, senhores? Acho que eu consegui abranger bastante coisa do que eu queria comentar. O tema central era esse, a questão de você tomar cuidado, respirar para não acabar escorregando. E, bom, falando agora sobre as minhas operações, na segunda-feira a gente fechou com um lucro de R$ 216, tá? E é importante falar também que eu voltei a operar em 2 sessões. É em outro horário, mas 2 sessões continuam a ser usadas. Eu acabei voltando. Semana passada eu utilizei apenas a sessão da tarde e agora estou utilizando 2 sessões novamente, beleza? Está sendo muito, muito bom por enquanto. E na terça-feira finalizamos aí com um lucro de R$ 221. Pegamos aí um placar de 2-1 pela manhã e um placar de 2-1 novamente na parte da tarde também. Eu queria também dizer que eu não tô conseguindo utilizar o OBS, cara, porque, pô, tá foda, eu tô ficando puto, pessoal. Toda vez que eu vou abrir o OBS, ele simplesmente não abre, é como se já tivesse aberto no meu computador. E aí eu falo, ah, deixa quieto essa porra, não vou reiniciar o computador, porque eu já tô com o meu setup ali pronto, sabe? Tipo, a corretora aberta, tudo bonitinho, tem que reiniciar o computador só pra poder ligar o OBS. É foda. Sem falar que fica perto do horário das minhas operações também, mas enfim, eu vou tentar arrumar essa parada aí, tentar reinstalar ele se for preciso, mas eu quero voltar a registrar tudo bonitinho, tá? Então acho que eu nem lembro qual sessão que eu consegui registrar, mas acredito que uma sessão ficou faltando gravar, mas de qualquer forma as prints estão aí, beleza? O meu histórico também tá aí, sempre de forma totalmente transparente para vocês. Então, o Equity Flow eu nunca deixo de registrar, porque ali é o nosso calendário econômico, onde fica registrado toda a operação que eu faço, todo o lucro, todo o prejuízo. E lembrando também que eu só opero nas operações que eu mostro aqui no canal. Fora disso, pessoal, eu desligo o gráfico e vou viver minha vida, tá? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.
Ah, verdade. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. E eu vejo vocês no próximo registro. Um grande abraço do Grande Saiyaman.